Olá, meus prezados alunos de projetos na infância, orientação e práticas. Professor Daniel Alexandre mais uma vez aqui com vocês. E com essa aula a gente encerra o nosso conteúdo, tá? Vamos lá. Nós vamos agora para o nosso segundo campo de experiência, que é corpo, gestos e movimentos. Corpo, gestos e movimentos. O que esse campo de experiência pretende trabalhar, ou a proposta de trabalho deles? É trabalhar os sentidos. Então, os 5 sentidos, né? Então, vai trabalhar visão, olfato, paladar, audição e tato. E aí, os movimentos, tanto os movimentos intencionais, como os movimentos coordenados e espontâneos. Então, tanto trabalhar o movimento que é intencional, como também os movimentos que são coordenados e espontâneos. Conhece e reconhece as funções e sensações do seu corpo. Então, com esse campo de experiência, você vai colocar ele no seu plano, lá no seu plano de aula, e aqui você vai trabalhar com as suas crianças, mostrando para ela a função do corpo, como que o corpo se movimenta, dependendo ali, né, se for com os bebês ou as crianças bem pequenas, então os bebês ainda sentando, aprendendo a andar, e aí você vai trabalhando, aprendendo a falar naqueles movimentos ali, o que significa, né? O que significa o gesto, o que significa o movimento, a importância do reconhecimento do corpo. Então, vai depender em qual faixa etária que você vai estar trabalhando, né? Tanto nos bebês, crianças bem pequenas ou crianças pequenas. Nas crianças pequenas, aí já está mais tranquilo, né? Porque 4, 5 anos, principalmente as crianças que já foram para a creche, né? Desde do berçário já estavam na creche, né? Então, berçário ou maternal, né, já estavam ali na creche, elas têm uma vantagem maior de se reconhecer, de aprender já por meio das brincadeiras, por meio das interações. Então, quanto mais interação a criança tem, mais ela aprende, mais ela consegue se desenvolver nesse campo aqui. O terceiro campo de experiência é traços, sons e cores. E trabalhar as manifestações culturais, artísticas e científicas por meio de pintura, modelagem, colagem, música, teatro, dança e o audiovisual. O audiovisual aqui, a criança, antes dela começar a pegar, ela já está tendo o estímulo do audiovisual por causa da tecnologia, né? Então, a criança, assim, no berço, já tem lá uma telinha de LED para ela, ali deitadinha no berço, já passando algumas imagens, alguns desenhos. Então a criança já é estimulada no audiovisual desde da tenra idade, de bebê, né? Então, esse campo de experiência, você vai colocar ele no seu plano de aula quando você for trabalhar alguma dessas atividades. Então, vai trabalhar com massinha, vai trabalhar com colagem, se vai ter música, se vai ter contação de histórias, né, por meio do teatro. Aí você pode perguntar assim para mim, professor, mas a atividade que eu vou fazer na sala de aula, eu danço, eu canto, eu trabalho com movimento, posso colocar mais de um campo de experiência no meu plano de aula? Pode, dependendo da atividade que você estiver fazendo, você pode sim colocar mais de um campo de experiência. O que você tem que tomar cuidado com o seu plano de aula é se você coloca muitos campos de experiência, como que você vai formular o seu objetivo. Então, às vezes a gente coloca vários campos de experiência, mas aí a gente não consegue formular os objetivos específicos e o objetivo geral. E aí a gente pode ter um trabalho com isso. Então, às vezes é interessante colocar nos 2 campos de experiência, por exemplo, para aí você não ter problema com os objetivos. O quarto campo de experiência é escuta, fala, pensamento e imaginação. Então aqui a gente vai estimular, né? Vamos estimular a escuta, estimular a fala, estimular o pensamento, estimular a imaginação. E como é que a gente faz isso? Falando para a criança contar história, conversando com a criança, pedindo para a criança participar de rodinhas, e naquela rodinha ali a criança já conta, já fala o que aconteceu no final de semana. Isso mais uma vez, né? Dependendo do estágio que a criança está, da fase que ela está, do desenvolvimento dela. Não dá para ficar exigindo muito de uma criança que ainda está aprendendo a falar, ainda está, né, balbuciando, não é? Não dá para exigir muito. Dá para estimular, você vai estimular a fala, o pensamento, a imaginação, mas com cautela, né? Tomando cuidado ali, porque a gente tem que deixar a criança ser criança. E aí a gente vai trabalhar aqui também a questão do olhar, como que a criança observa o colega, como que ela observa o mundo, como ela observa os brinquedos, a sala de aula, trabalhar o vocabulário. E o vocabulário, quando a criança está no processo da fala, está aprendendo a falar, não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu vejo em alguns lugares os pais muito preocupados com a criança que tem ali 2, 3 anos e aí fica trocando as letras.
troca as letras, não está conseguindo falar ainda, pronunciar bem as palavras, e aí o pai e a mãe já fica preocupado querendo levar a criança ao fonoaudiólogo, achando que a criança tem algum problema, alguma dislalia, alguma coisa assim. Aí eu fico bem assim, gente, calma, calma, a criança ainda está aprendendo. Ela vai aprender a falar direitinho quando tiver com 4, 5 anos ali, aí que ela vai desenrolar. Então, às vezes, a gente fica muito angustiado, querendo que a criança, com 3 anos, já saiba falar tudo da maneira correta. Já saiba. Tem pai, às vezes, que é tão agoniado que ele já quer que a criança saiba conjugar verbo com 3 anos, né? Então, assim, vamos deixar a criança ser criança, no ritmo dela. Ela não é um adulto em miniatura. Então, esses campos de experiência, a criança vai trabalhar, ela vai aprender, ela vai se conhecer, mas por meio das brincadeiras, por meio das interações. E aí a criança vai conseguir construir isso desde que o professor esteja preparado, né, para poder ajudar essa criança nesse processo aí. E aí o quinto e último campo de experiência é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então isso aqui a gente já tem um pouquinho mais de conteúdo, né? Que aí é onde a gente vai trabalhar a questão da rua, do bairro, da cidade, do estado, dependendo do ritmo da criança, do estágio que a criança está. A gente pode falar do conceito de país, de mundo, questão do campo, né? Da roça. Então a criança que é do campo, que é da roça, a criança que não é do campo, que não é da roça, mas mostrar para a criança o que é, né, por meio de imagens, explicando, perguntando se ela já saiu, se ela já viajou, se ela conhece isso. Gente, abrindo um parênteses aqui rapidinho, essa questão de campo e da roça. Eu tive uma experiência, um caso assim que chegou para mim, acho que de uma criança, ela tinha, não sei se era 6 ou 7 anos, ela estava no BIA. Estava no bloco inicial de alfabetização. E aí ela foi à fazendinha, quando chegou na fazendinha, e aí ela teve contato lá com as galinhas, né? E aí foram falar para essa criança que aquela galinha era o frango que ele comia em casa, a criança entrou em pânico, começou a chorar. Ou seja, a criança não sabia disso. Aí você pensa assim, gente, como é que foi essa interação, né? Como é que essa interação, como é que foi essa vivência dessa criança que com 6 para 7 anos ela não sabia que a galinha era a mesma galinha que a gente comia, que era o frango que a gente comia, que a gente fazia. Ou seja, nunca tinha visto uma galinha, não sabia como é que era. Então é um pouco complicado isso, né? Então às vezes algumas crianças elas são tão fechadas em um tipo de mundo que elas não interagem, né? E isso é um pouco preocupante. Só para abrir um parênteses aqui, essa questão de campo, roça, cidade, né? Essa questão das interações. A ideia de dia, noite, manhã, de ontem, hoje, ontem, hoje, amanhã. Os números, né, por meio das brincadeiras, a criança já vai aprendendo a cantar. Então você observa crianças com 2, 3 anos, elas já sabem contar. Por quê? Porque ela foi estimulada por meio das brincadeiras. Aquela musiquinha da galinha pintadinha, né? 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos. Mariana, né? Mariana conta 1, Mariana conta 2, e aí vai. Essas músicas, elas trabalham essa questão e a noção dos números. E aí as transformações, como é que as plantas se transformam, né? Como é que a planta surge? Sabe aquela brincadeira do feijão? Aquela brincadeirinha do feijão é extraordinária. Todos nós já fizemos e ela funciona até hoje. Inclusive eu usei essa brincadeira um tempo atrás, quando eu fui fazer um trabalho com as crianças, e eu fiz isso, e aí a brincadeira, o estímulo era de quem conseguia cuidar. E aí teve uma criança que conseguiu cuidar e o pé cresceu, e aí tiraram do potinho, não, do copo, né? Que era o copo com algodão ou o copo com a terrinha, dependendo de como você faz, né? Às vezes coloca no algodão, às vezes coloca na terra. Tirou daquele copo ali, colocou dentro de um vasinho e o feijão cresceu, começou a dar até as vagenzinhas ali, né? Então aí me ensinando para a criança esse processo de transformação. Então você coloca ali a semente, que a semente vira planta, os animais, o processo de transformação de animais, o processo de transformação do corpo, né? Quando a criança tá crescendo, explicando o processo de transformação da chuva, como é que a chuva surge, a chuva vem de onde? De onde que a chuva vem? Ela cai, a nuvem sempre está cheia de água para cair, como é que funciona a chuva? E o sol? O sol, a lua, quando o sol chega, a lua vai embora, quando a lua chega, o sol vai embora, cadê o sol, cadê a lua? E assim por diante, você conversando com as crianças sobre esses processos de
transformação. E aí vem trabalhar a questão da diversidade e cultura, muito importante, né? Quando a gente fala de diversidade e cultura, a gente entra aí os conceitos de empatia, de respeito, de aceitação e assim por diante. E tem um processo, pessoal, esse processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental é muito importante que os docentes estejam preparados para isso. Às vezes, quando o docente ele não é preparado, ele acaba prejudicando esse contato, porque a criança ela sai desse momento, né, de brincadeira, então ela vai sair da aprendizagem por meio de brincadeira, por meio de música, e cai dentro de uma aprendizagem agora sistemática, que tem uma avaliação mais sistemática, porque na educação infantil a avaliação é feita por meio de observação. Então não tem muita cobrança. Já no BIA, quando vai para o BIA, aí sim, já começa o processo de cobrança, já vem a questão das provas, e aí já vem o processo mesmo sistematizado de alfabetização, já entram os componentes curriculares. Aqui a gente trabalha com os campos de experiência. Já no ensino fundamental vai entrar os componentes curriculares, as áreas do conhecimento. E quando acontece isso, o docente tem que estar muito preparado. E o último que eu coloquei aqui foi acolhimento, né? A família tem que ser acolhida, o discente, que é o aluno, tem que ser acolhido, e o docente também, porque o docente precisa desse amparo para saber lidar com isso. Porque a criança, quando está no BIA, no primeiro ano, acontece muito de chegar no primeiro ano crianças de escolas particulares e crianças de escolas públicas. E aí, às vezes, tem um choque, porque às vezes o ensino foi diferente. A criança, às vezes, da escola particular, ela foi mais cobrada. Então, ela já chega escrevendo, já chega sabendo ler. E aí a criança da escola pública não, porque foi no tempo dela. Eu não estou falando se é certo ou se é errado, não é isso que eu estou falando. Mas existe uma discussão aí muito grande em relação a BNCC, em relação ao processo de alfabetização, quando que vai começar, né? Então tem algumas escolas que começam com 4 anos, outras escolas não, deixa a criança fluir, vai brincando, vai aprendendo, e à medida que ela for construindo, ela mesma vai construindo o seu conhecimento e o professor vai facilitando. Mas não existe essa cobrança sistemática em relação à educação, em relação ao processo mesmo de alfabetização, porque ele começa, até então, a gente sabe disso, ele começa ali no BIA, no primeiro ano. Então, primeiro, segundo, terceiro ano, bloco inicial de alfabetização. Mas a BNCC tem a proposta aí que as crianças estejam alfabetizadas no final do segundo ano. Então, no final do segundo ano, ela já tem que estar no nível alfabético. Então, é essa discussão. E aí, quando a criança chega, aí chegam crianças de vários lugares, né? De vários níveis, chega ali no primeiro ano. Aí a gente começa um conflito com a criança, começa um conflito com o pai, às vezes a professora tem um conflito, e aí a gente tem que estar preparado para essas mudanças com equilíbrio. Então, ser equilibrado, mudanças, pedir auxílio para quem está próximo, é uma questão de continuidade. Então, assim, você não vai zerar o que a criança aprendeu, você não pode falar bem assim, olha, zera tudo, esquece tudo que você aprendeu, que agora eu vou te ensinar tudo novo. Também não é assim, né? É uma questão de continuidade. Então, o Paulo Freire ele vai falar isso, que a gente tem que trabalhar aquilo que a criança traz no seu bojo, aquilo que a criança traz de experiência. Então, você vai aproveitar aquilo que a criança trouxe de experiência e vai adaptar dentro do seu plano de ensino, do seu plano de aula. Precisa, sim, de uma mediação afetiva. A afetividade, ela influencia na educação. Só que aí quem tem um autor que ele vai dizer, acho que é o Libânio, que vai falar o seguinte, que a afetividade é importante para a aprendizagem. Mas a afetividade demais, ela pode prejudicar, porque a escola não é um lar. E aí é onde o professor tem que tomar cuidado com a transferência. Então não deixar muito a questão da transferência em relação assim, você é melhor que a minha mãe, você é melhor que o meu pai, eu quero morar aqui na escola, porque a escola é muito boa. E às vezes a professora e o professor, eles podem abraçar isso e fazer esse papel de transferência. Aí daqui a pouco ele não está dando conta dessa afetividade toda. E também virar para a criança e falar, eu não sou seu tio, eu não sou sua tia, isso também é ruim. Tratar a criança com esse processo assim de frieza. Não, você pode tratar assim com afetividade, mas sempre lembrando que a escola é um lugar de aprendizagem. A escola não pode ser tratada como um lar. Um lar assim na questão da substituição da família, da substituição do lar. Não pode, pelo contrário, ela tem que ser trabalhada em parceria. Então a escola, ela trabalha em parceria com a família, com o lar. E aí vem esse processo de integração, né? Integrar
a criança de acordo com a sua faixa etária, integrar a criança de acordo com o seu conhecimento, integrando de acordo com as propostas ali de ensino. E o respeito às singularidades. O que é uma coisa singular, gente? Uma coisa singular é uma coisa particular. E cada criança tem a sua particularidade. E aí é por isso que a gente fala dessa questão de indivíduo, né? Individualidade. O que é a individualidade? Quando eu falo da individualidade, é que cada um vai ter, sim, a sua maneira de agir. Cada um vai ter a sua essência, cada um vai ter o seu jeitinho de falar, cada um vai ter o seu jeito de escrever. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de pegar as crianças e querer colocar elas dentro de um vidro. Inclusive tem, quando a escola é de vidro, se vocês tiverem curiosidade, depois vocês procuram. É uma história que eu trabalho com ela em sala de aula em algumas disciplinas. Quando a escola é de vidro. E aí você percebe isso, que às vezes, em alguns lugares, quer se colocar aquelas crianças dentro de um vidro, dentro de uma caixa e falar, não, aqui você só pode ser desse jeito. Aqui você não pode se comportar dessa forma, porque aqui você tem que ser isso. O jeito que você é errado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que corrigir comportamentos que são comportamentos nocivos para a criança, para a família, para o convívio em sociedade, comportamentos nocivos, mas essência, ser, a gente não pode virar para alguém e falar para a pessoa que ela é errada porque ela é do jeito que ela é, porque ela tem aquele formato de corpo, porque ela tem aquele corpo, porque ela tem aquela maneira de falar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente pode acabar construindo nas crianças, ou gerando nas crianças, uma dificuldade totalmente desnecessária. E aí a gente encontra alguns adultos com dificuldade por isso, porque em algum momento da sua vida foi dito para ele que ele não deveria ser quem ele era. Foi falar, não, você é inadequado, você não pode ser assim. E aí a pessoa foi perdendo a sua essência. E aí por isso que quando cresce tem muitas dificuldades, muitos mecanismos de defesa, tem muitas dificuldades emocionais, tem muita dificuldade de se sentir bem consigo, se sentir feliz com o que tem, e às vezes está relacionado com isso. Nós, como educadores, a gente tem que tomar muito cuidado com o impacto que a gente causa nos outros. Claro que a gente não vai conseguir ser 100%, mas a gente está caminhando aí para acima dos 90%, né, gente? Por favor. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o outro, né? Principalmente nessa questão afetiva de respeitando as singularidades. Então, essa transição da educação infantil para o ensino fundamental é extremamente importante e a gente tem que estar preparado para isso. E no ensino fundamental? Na educação infantil, a gente trabalha com campos de experiência. No ensino fundamental, a gente trabalha as áreas do conhecimento. E aqui entra, sim, os componentes curriculares. Então, quando você vai ler ou vai procurar no currículo em movimento da educação infantil, você não encontra componentes curriculares. Então, você não vai encontrar dessa forma, né? Você pode encontrar de outro jeito, mas não dessa forma, áreas de conhecimento com componentes curriculares. Na educação infantil, você vai encontrar campos de experiência, que vai trabalhar os campos de experiência aqui. Já no ensino fundamental, é áreas do conhecimento e componentes curriculares. Quais são eles? Quais são as áreas do conhecimento aqui? Ó? Linguagens. Dentro de linguagens, a gente tem língua portuguesa e arte. Dentro de arte, a gente vai ter artes visuais, teatro, dança e música. Aí vem educação física, língua estrangeira, matemática, ciências da natureza. Então, assim, a gente não tem mais biologia, física, química. Agora eles estão todas dentro aí de ciências da natureza, porque antes era assim, né? Se não me falha a memória, a gente tinha ciências, biologia, física e química. Agora todos eles estão dentro aqui de ciências da natureza. E aí vem as ciências humanas, que é geografia, história e o ensino religioso. Lembrando que o ensino religioso não é obrigatório, então a criança não é obrigada a aprender o ensino religioso, não é obrigada, mas a escola é obrigada a oferecer. Então isso daqui fica a critério do aluno, do pai, se vai querer ou não vai querer participar do ensino religioso. E o que aprende lá no ensino religioso? Gente, o ensino religioso, eu dei uma lida no componente curricular, dei uma lida no conteúdo. O ensino religioso é uma aula de história da religião. Então, assim, não é um catecismo, não é uma escola dominical, ou seja, ele não tem um objetivo de fazer prosélitos de uma religião específica. Esse não é o objetivo. O objetivo, pelo que eu entendi ali, lendo o conteúdo,
dessa nova proposta é ter uma noção da história da religião, ter uma noção assim de algumas posturas morais que a religião traz, né, e algumas posturas interessantes para a sociedade, mas também trabalhando com essa questão de aceitação e de diversidade, né, diversidade no campo da religião e tudo mais. Então é isso que vai trabalhar aí nas áreas de conhecimento e os componentes curriculares. E dentro disso aí, pessoal, no ensino fundamental, a gente vai encontrar alguns projetos pedagógicos, que são os PDs, né? Os projetos pedagógicos ou PDs, dependendo da escola, né? Dependendo do nível aí, né? De qual ano que a criança tá, vai ter PD1, PD2, PD3, que são esses projetos. E aí esses projetos pedagógicos, eles podem ser chamados de projetos de desenvolvimento. Eles vão trabalhar temas transversais, vão trabalhar projetos integradores e vai trabalhar com a questão da interdisciplinaridade, que é uma disciplina que conversa com a outra, e vai trabalhar com a transdisciplinaridade, até difícil de falar, né? Transdisciplinaridade, que é aquela disciplina que sai da sala de aula, que trabalha temas fora da sala de aula, que envolve a família, que envolve a comunidade. Tomar água aqui, pessoal, só um instantinho. E aí os temas, né, para trabalhar, alguns que eu separei aqui, né, tem o conhecer e transformar, tema de poluição, alimentação, biodiversidade, inclusão. Agora tá sendo incluso a questão da saúde emocional, da empatia, que eu particularmente gosto demais isso, né? Então, esses são os projetos, assim, que são vários projetos ali que vão acontecer. Gente, a gente tem que ter bastante atenção, porque cada instituição tem o seu formato. Em sala de aula a gente chegou a discutir sobre isso, inclusive eu lembrei de alguém que me perguntou bem assim, professor, qual a diferença de projeto pedagógico para projeto político pedagógico, PP? Eu falei, gente, depende muito da nomenclatura, porque o projeto político pedagógico é aquele projeto maior que vai englobar o ano inteiro, vai falar de tudo aquilo que vai acontecer dentro da instituição. O projeto pedagógico ele pode ser um projeto específico, para algo específico. Por exemplo, vou trabalhar a poluição. Sim, isso aqui pode ser chamado de um projeto pedagógico. Ou pode ser chamado só de um projeto. Vai depender qual o nome que aquela instituição queira dar. Ou vai falar assim, não, isso aqui é um projeto de desenvolvimento. Não, isso aqui é um projeto para trabalhar a transversalidade. E assim por diante, entendeu? Então, é muita nomenclatura. Então, assim, é até difícil de decorar, porque cada instituição vai ter a sua. Até a questão do plano de aula que a gente vai ver daqui a pouco, vocês vão ver que cada instituição tem um plano de aula diferente, um modelo de plano diferente. E cada instituição também vai ter um modelo, às vezes, de projeto político-pedagógico diferente, ou plano de ensino, modelo de plano de ensino diferente. Então, alguns vão combinar que vai ser igual para todos, mas outros a gente vai acabar tendo que entender a linguagem mesmo da instituição, os nomes que eles utilizam e, mais uma vez, né, eu sei que eu já falei isso várias vezes, a gente está num processo de mudança relacionado à Base Nacional Comum Curricular, então, e agora depois do que aconteceu então, né, com essa questão aí de todo mundo ficar em casa, e aí teve que parar tudo, agora que vai ficar mais difícil, né? Porque o calendário mudou tudo, os cursos que estavam previstos, então é tudo muito novo, né? Então o pessoal ainda está aprendendo ainda como colocar isso em prática, quais são as nomenclaturas que são utilizadas, quais são os nomes agora que são utilizados, então está todo mundo aprendendo e isso aí, e aí a gente vai caminhando. Aí o modelo de plano de aula aqui da educação infantil, eu separei um modelo aqui para vocês, então aqui tem aqui do lado, tem uma imagem aqui, né? E aí eu vou explicar para vocês. Esse modelo aqui é um modelo que eu tenho da educação infantil, que ele vem assim, é feito no Word, tá? Não é por meio de tabela igual tá aqui, esse modelo que tá aqui do lado. Então em cima vem o cabeçalho e logo da instituição, vem a turma, o dia da semana, a data, por exemplo, vai colocar ali segunda, terça, quarta, a data, vem os campos de experiência que serão trabalhados, se é um, se é dois, né? Qual o campo de experiência que vai trabalhar ali. Vem o objetivo geral, lembrando que o objetivo sempre começa com verbo, objetivos específicos, desenvolvimento, atividade complementar, recursos e avaliação. Vamos lá. Onde que eu encontro isso? Pessoal, olha só, campo de experiência você já sabe, você só precisa saber o que você vai fazer com o seu aluno e entender qual campo de experiência que se encaixa com aquilo ali. O objetivo geral você pode copiar do
currículo em movimento. É só abrir o currículo em movimento, pega ali, já tem lá os verbos, copia e cola, tanto no objetivo geral como nos objetivos específicos. Aí, dependendo do que você vai fazer, você vai ajustar. Então, às vezes, você não precisa deixar igualzinho, porque igualzinho como está ali, às vezes não vai encaixar com a sua atividade em sala de aula. Então, você só modifica um pouco. Mas aí, é só pegou, currículo em movimento, encontrou o que você quer trabalhar. Ah, eu vou trabalhar com escuta e fala. Perfeito, então vai lá no campo de experiência de escuta e fala. E aí você vai trabalhar, vai pegar ali aquele pontinho e vai colocar onde deve ser trabalhado. O desenvolvimento é tudo aquilo que você vai fazer. Então você vai explicar o passo a passo da sua aula. Por exemplo, as crianças sentarão em rodinha e a professora vai contar uma história do menino que aprendeu a ver. À medida que a professora for contando a história do menino que aprendeu a ver, as crianças vão participando com oralidades, perguntando se alguém já viu aquele desenho, se alguém conhece, qual o nome da sua rua, e aí vai desenvolvendo. E aí você vai explicando passo a passo, claro, né? Tem que formular um texto ali, né, do desenvolvimento passo a passo. E a atividade complementar é algo que você vai fazer para reforçar a sua aula. Durante a atividade complementar, às vezes, tem gente que coloca uma dança, coloca uma música, coloca uma pintura. E quais são os recursos? Nesse caso do exemplo que eu dei, é o livro do menino que aprendeu a ver. Às vezes são imagens, né, ampliadas, ou você vai utilizar uma televisão ou um projetor, aí vem um recurso audiovisual para mostrar para a criança aquelas imagens ali, e aí você pode usar uma fantasia, né? Usa uma fantasia para poder contar a história, usa alguns barulhos para estimular, né? Para chamar a atenção, e aí os recursos é você que vai saber o que você vai utilizar ali. Se for trabalhar com pintura depois, você vai ter tinta, vai ter papel, e aí você vai colocar. A avaliação na educação infantil, a avaliação é feita por meio de observação. Então não vai ter prova, então vai ser por meio de observação. Esse modelo que está aqui do lado, cabeçalho, até a avaliação, é no Word no formato de textos, tá? E esse daqui, cada um desses aqui, é um títulozinho em negrito que é colocado e vai seguindo embaixo a formatação bonitinha, tamanho 12, né? Tudo bonitinho ali das normas da ABNT. E você vai pegar esse modelo com a instituição que você estiver trabalhando. Esse daqui já é um modelo feito por tabela. E esse modelo de tabelas, né, feito aqui na vertical, é outro modelo de plano de aula. Eu vi, parece que vocês estão fazendo um plano de aula aí, e é um plano de aula numa tabela feita na horizontal, que também é bem interessante. É um modelo mais enxuto, que também é um modelo que você pode utilizar como plano de aula. Como eu já falei, cada instituição vai ter a sua, cada professor vai propor um modelo aí de plano de aula para vocês. O que a gente tem que saber é que plano de aula ele tem começo, meio e fim, e ele vai ter um objetivo, ele vai ter um campo, ele vai ter, no caso, ou um componente curricular, dependendo da faixa etária, né? Então, se for na educação infantil, campo de experiência. Se for no ensino fundamental, aí áreas de conhecimento e os campos curriculares ali que você vai trabalhar. Aqui eu trouxe para vocês o projeto político-pedagógico da Escola Classe 18 de 2018, Super-Humanos, Heróis do Cotidiano. Então esse foi o tema que eles trabalharam o ano inteiro. E aqui do lado vocês vão ver, então o projeto político-pedagógico ele é bem maior, né? Porque vem aqui a apresentação, historicidade, diagnóstico da realidade escolar, função, os princípios, aí vem a organização do trabalho, e aí tem uns projetos, os planos de ação para implementação, no 11. Gestão pedagógica, gestão participativa, gestão financeira. E dentro aqui do projeto político-pedagógico, dentro dele vai estar incluso alguns projetos, né? Lá no 13, projetos específicos, individuais ou interdisciplinares. Então aqui é onde eles vão falar dos projetos, que é no caso da nossa disciplina, né? Os projetos na infância. Que projetos são esses? Aí lá na escola eles tinham projeto Horta, tinha projeto de liderança no recreio, que era uma criança que era o líder do recreio, que organizava as brincadeiras. Eles têm lá um projeto lá que é muito bonito, que é um projeto Pequenos Autores, Grandes Obras, que é onde a criança, o pessoal ali do BIA, né, do BIA até o 5º ano, todo ano eles produzem um livro. Então nesse caso aqui, Super-Humanos, Heróis do Cotidiano, eles produziram um livro. Então no final do ano tem um livro que é escrito pela criança, dentro do nível de alfabetização que ela está, então como que está a escrita dela, com a ajuda do professor. E é bem bonitinho,
porque a criança escreve com o jeito que ela está, né? Se ela está no nível silábico ou pré-silábico, ou está no nível aí, alfabético, né? Ou intermediário, ela escreve ali e aí depois a professora traduz. Quando não está muito claro, ou quando falta alguma letra, alguma coisa, a professora transcreve embaixo e aí dá para a gente ler a historinha ali que é criada por meio de imagens e tudo mais. Então é bem legal isso. Aí eu trouxe outro projeto político-pedagógico aqui. Esse aqui é lá da Escola Classe 215 de Santa Maria, também de 2018. Olha o modelo deles aí, ó. Vamos ver onde que estão os projetos. Aí ela vai falar da historicidade, conselho, diagnóstico da realidade escolar, os objetivos institucionais, concepções teóricas, organizações, o plano de ação para a implementação do PPP. Aí esse plano de ação aqui, ó, nesse plano de ação, aí vem a gestão pedagógica, gestão de resultados, gestão participativa, gestão de pessoas, gestão financeiras. Aqui eles vão colocar alguns projetos ali, ou o que eles pretendem, né? O que eles pretendem fazer para poder cumprir o PPP deles, né? E lá no 12 eles colocam acompanhamento e avaliação do PPP. E aí eles vão ter um tema, vão ter um trabalho, vão ter tudo que eles vão fazer ali. Esse daqui é do Centro de Educação Infantil 1 de Brasília, também de 2018. Eu acho que esse daqui é lá da Asa Norte, se eu não me engano. É coordenação regional do plano piloto, mas acho que esse aqui é da Asa Norte, se eu não me engano. Depois, se vocês quiserem mandar um feedback aí para mim, eu agradeço. Então esse aqui é um projeto político-pedagógico lá do Centro de Educação Infantil e aqui tem também a apresentação do projeto, o Centro de Educação Infantil 1 de Brasília, e aí vem dados de identificação, historicidade, espaço físico, diagnóstico, função social, olha só que interessante. Aqui eles colocam a função social explicando, né, qual a função social daquela escola ali, os princípios orientadores, as concepções teóricas, e aí vem plano de ação para a implementação do PPP. E aqui vocês perceberam que a gestão pedagógica, participativa de pessoas financeira e administrativa, ela vai se repetindo. Dentro desse plano do projeto político-pedagógico, também aqui dentro, tem alguns projetos específicos. Tem alguns projetos que eles vão dar os nomes lá, como eu já falei para vocês, né? Projetos pedagógicos ou projetos interdisciplinares. E aí eles vão dar os nomes lá dentro dos projetos específicos. Então, tá aí, pessoal. Esses três eu deixei, eles estão postados no Aluno Online. Então vocês podem dar uma olhada lá se vocês quiserem olhar depois, só passar o olho mesmo para ver como é que é um formato, né, de um projeto. Passem o olho lá. Se vocês precisarem de mais alguma informação, precisarem de mais alguma coisa, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se eu souber, eu estarei disponível para vocês, tá? Então aqui a gente encerra o nosso conteúdo, tá bom? Eu deixo essa frase aí para vocês, sou o que sou porque somos todos nós, já falei ela em outras aulas, e essa frase aqui que eu não me canso de repetir, aproveitar cada dia e usufruir da essência do ser para não descobrir no momento da morte que não vivi. Pessoal, foi um prazer estar com vocês este semestre, então a partir de agora vocês já podem mandar as avaliações para mim, e eu espero encontrar vocês aí nos próximos semestres, ou nos corredores da faculdade, ou na formatura. Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a mente, a cognição, abençoe o curso de vocês, e que vocês sejam excelentes profissionais na área da educação. Grande abraço, fique com Deus.